Testemunho, Lídia, sobre extraterrestre e OVNIs. Retirados do livro Prepare-se para a Guerra, Rebecca Brown. Lídia, uma senhora na casa dos 60 anos, veio procurar-me dizendo sentir que, seguramente, tinha um problema demoníaco. Ela havia servido ao Senhor por toda a sua vida, tendo tornando-se crente quando ainda era criança. Ler a Bíblia e orar eram a alegria da sua vida até cerca de 7 anos antes. Ela contou-me que havia tido dificuldades crescentes em ler a Bíblia até que, no último ano, tornou-se totalmente incapaz de lê-la. Este é um sinal bem típico da infestação demoníaca. Eu perguntei a ela o que, precisamente, fazia com que ela tivesse dificuldade quando tentava ler. Cada vez que eu abro a Bíblia, eu começo a ver círculos de luz rodando em minha visão periférica. Assim que eu tento focalizar os olhos nas palavras, essas luzes vêm e bloqueiam minha visão de forma que eu não posso ver as palavras. Eu posso ler qualquer outro livro sem dificuldade. Tenho repreendido muitas vezes os demônios que provocam essas luzes, ordenando-lhes que sejam amarrados e que vão embora, em nome de Jesus, mas nunca tive êxito em fazê-los ir embora. Eu tenho orado e jejuado por este problema, mas não houve melhora. O problema somente piora. Quando alguém repreende repetidamente demônios em nome de Jesus sem qualquer resultado, então normalmente os demônios têm direito legal, em algum lugar da vida da pessoa, de forma que eles não são obrigados a ir embora. Expliquei isso a Lídia, e começamos a procurar onde estava o direito legal. Finalmente, após uma hora de perguntas, estávamos nós duas ficando frustradas. Eu parei e orei novamente, pedindo ao Senhor que nos desse sabedoria naquela situação. Quando terminei de orar, o Espírito Santo me dirigiu a perguntar a Lídia se as luzes se pareciam com algo que já tivesse visto anteriormente. Oh, sim, elas se parecem exatamente com o OVNI. Que OVNI? Bem, há cerca de 7 anos, eu morava na costa leste, numa área onde haviam ocorrido algumas aparições de discos voadores. Eu fiquei fascinada com eles e ficava dizendo quanto eu gostaria de ver um pessoalmente. Então, uma noite, quando eu dirigia na rodovia, indo para casa, vi uma luz estranha pairando sobre os campos. Não pensei muito sobre isso a princípio, até que ela começou a mover-se mais para perto da rodovia. Vi que não era um avião, nem nada que eu já tivesse visto antes. Parecia flutuar a cerca de 15 metros do chão, tinha uma forma arredondada, e luzes girando o tempo todo ao seu redor. Percebi que a aparência era exatamente conforme a descrição dos OVNIs que haviam sido vistos naquela área. Enquanto se aproximava da rodovia, coloquei meus pés nos freios para parar o carro. Eu estava fascinada. Os outros carros também estavam parando. Nesse momento o Espírito Santo falou comigo e me disse: não pare, você será prejudicada. Mas eu estava fascinada demais para realmente dar ouvidos a ele. Eu parei assim mesmo. Assim que parei, percebi que estava desobedecendo ao Senhor, e tentei dar a partida no carro novamente. À medida em que eu ganhava velocidade, o OVNI movia-se ao longo da rodovia, à minha frente, viajando na mesma velocidade que eu. Pisei no acelerador, tentando ir mais rápido, mas o motor do carro começou a falhar, mantendo-me a uma velocidade constante. Então o meu espírito inocente falou com aquela coisa dizendo: quem, exatamente, é você, e o que está fazendo aqui? Para surpresa minha, o OVNI respondeu-me através de telepatia, através do meu espírito, suponho. Ele me disse que eles eram visitantes de outro planeta e que tinham vindo aqui para ver como nós vivíamos. Eu mantive uma conversa com ele. Finalmente, perguntei se eles adoravam e serviam a Jesus em seu planeta, como nós fazíamos aqui na Terra. Eles começaram a hesitar nesse ponto, dizendo: bem, nós fizemos uma escolha sobre quem servimos. Eu disse: mas, como podem ter uma outra opção, quando Jesus é Deus, e criou todo o universo, inclusive vocês? Neste ponto, eles não me responderam novamente, arremeteram ao céu e subitamente desapareceram. Depois disso eu voltei a ver o OVNI uma vez, mas quando ele falou comigo eu ordenei que fosse embora em nome de Jesus, e ele partiu imediatamente. Esta era a brecha.
Eu sempre havia suposto que os OVNIs fossem um fenômeno demoníaco, especialmente à luz da tremenda ênfase colocada neles pelo movimento da nova era e por outras religiões pagas. Esta foi uma confirmação interessante. Além disso, Lídia não percebeu isso na ocasião, mas ela estava de fato provando os espíritos ao perguntar-lhe sobre Jesus. Eles falharam no teste. Lídia havia desobedecido ao Senhor, primeiro por parar e, segundo, ao estabelecer comunicação com aqueles seres. O resultado foi a infestação demoníaca. Ela orou pedindo ao Senhor que a perdoasse, e então ordenou que todo demônio que tivesse entrado nela através daquela brecha fosse embora. Ela também pediu ao Senhor que cortasse a ligação entre sua alma e espírito, conforme Hebreus 4:12, para que não pudesse mais receber comunicações do mundo espiritual, exceto através do Espírito Santo. Imediatamente depois disso, eu pus em suas mãos uma Bíblia. Lídia ficou exultante ao descobrir que agora poderia ler a palavra de Deus sem nenhuma dificuldade. Isto foi muito interessante. Seja persistente. Muitas vezes a pessoa que busca a libertação não saberá como os demônios entraram. Uma vez que você saiba, poderá então ordenar-lhes que partam muito mais facilmente. Além disso, muitas vezes, você descobre ainda algum pecado que precisa ser confessado e tratado pela pessoa. Recomendo a leitura do livro Prepare-se para a Guerra, Rebecca Brown.